Olá, bem-vindo a mais uma aula. A aula passada, a aula número 60, aprendemos a calcular o discriminante, né? O discriminante era o valor de delta. Nesta aula, com os valores que tivemos na aula anterior, vamos verificar se a equação tem duas raízes, tem uma raiz ou não admite raiz. Professor, como que faremos isso? Se o resultado do discriminante que for delta for maior que zero, o que seria maior que zero? 1, 2, 3, todos os números positivos. A equação terá duas raízes reais. Se o resultado for igual a zero, se o resultado for igual a zero, a equação terá uma única raiz, ok? Ou duas raízes reais iguais, né? Vamos lá. E se no caso for menor que zero, for um número negativo, a equação não terá resposta, será um conjunto verdade vazio, ok? Então vamos verificar as atividades anteriores. O primeiro exercício pede isso. Na aula passada, quem não assistiu à aula, quem não fez os exercícios, precisa assistir à aula e resolver os exercícios de acordo com o que foi passado. Não vou entender nada. Na aula passada, você calculou o discriminante de algumas equações. Agora diga quais delas possuem duas raízes, uma única raiz ou nenhuma raiz. Irei pegar algumas questões que a gente resolveu na aula passada. A questão A, o discriminante, o valor de delta, deu 20. 20 é maior que zero, não é? Se é maior que zero, admite duas raízes. Reais, ok? AB. AB, o resultado deu 12. 12 também é maior que zero, ok? Admite duas raízes. O C, delta, deu 57. 57 é um número maior que zero. Mesma coisa, admite duas raízes. O resultado da D, delta deu negativo, deu menos 8. Menos 8 é um número menor que zero. Quando isso acontece, a equação não admite raiz real. Equação não admite raiz. E aí, delta deu igual a zero. Quando delta é igual a zero, a equação admite uma única raiz. Equação admite uma única raiz. A atividade 1 é bem simples, né? Você tem que pegar os resultados da atividade anterior, verificar se o número é maior que zero, se for maior, admite duas raízes, se for igual, admite uma única raiz, e se for menor, a equação não admite raiz, ok? Essa é a atividade número 1. Eu fiz a A, B, a C, a D e a E. Vocês irão analisar as outras atividades e responder na apostila, ok? De acordo com o que eu fiz aqui. Agora iremos para a questão número 2, ok? Calcule o discriminante de cada equação a seguir e escreva qual é o número de raízes que possui, ok? Vamos lá. Para calcular o discriminante, quem não lembra, volte na aula 60, né? Eu preciso calcular o delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. O a é o que acompanha a variável ao quadrado, então, nesse caso, o a é o número 4.
O B é o que acompanha a variável elevado a 1, no caso aqui é 12, e o C é a constante, o número que não tem variável, no caso 9. Agora irei substituir. Para calcular delta, B ao quadrado vai ficar... Desculpa que é menos, né? Menos 12. Vai ficar menos 12 ao quadrado, né? Menos 4 da fórmula, vezes A, vezes 4, vezes C, que é 9. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 ao quadrado é menos 12 vezes menos 12, ok? Menos 4 vezes 4 vezes 9. Vamos fazer. O oposto de menos é mais, o resultado vai dar positivo. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. 144 menos 4 vezes 4, 16. Ok? 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Sobe o 5. 9 vezes 1, 9, mais 5, 144. A soma de um número com o seu oposto, o resultado é 0. 144 menos 144 é 0. Quando o delta é igual a 0, verificando nossas relações, ó, delta igual a 0, quantas raízes admite essa equação? Vamos lá. Delta igual a 0 admite uma delta igual a 0 admite, né? Admite uma única raiz, ok? Vamos lá, continuando, né? Calcular o discriminante para depois verificar quantas raízes admite, né? O discriminante é b ao quadrado menos 4ac. O a aqui no caso é 1. O b menos 9. E o c menos 5, ok? Vamos substituir. Menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o a é 1 vezes o c, que é menos 5. Menos 9 ao quadrado é 9 vezes 9, né? O oposto de menos é mais. 9 vezes 9 é 81. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 5, qual que é o oposto de menos é mais, né? Tem multiplicando os sinais. 4 vezes 5. Quanto que é, gente? Vamos lá. 20, ok? Delta 81 mais 20. 1. 8 mais 2, 10. 101. 101. 101 é um número que é maior que 0, né? E quando temos um número maior do que 0,
Quantas raízes admite? Ok? Vamos a mais uma questão. Primeiro, calcular o discriminante. O A menos 2. O B, raiz de 3, né? O X não precisa colocar. O C, 7, ok? Deixa eu colocar o B aqui para não confundir. O B, raiz de 3. Agora vamos resolver. P ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado menos 4 vezes o A menos 2, o C, 7. Ok? Raiz de 3 vezes raiz de 3 menos vezes menos. Qual que é o oposto de menos? Eu uso a regra quando eu multiplico sinais. É mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56, ok? Vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 mais 56. Quanto que é raiz de 9? Raiz de 9 é 3 mais 56. 3 mais 56, 59, maior que zero. Se é maior que zero, admite duas raízes. Ok? Esta aula acaba por aqui. Vocês irão refazer as atividades que eu fiz, né? Se precisar, assista o vídeo 1, 2, 3 vezes. E irão terminar os exercícios que ficaram faltando. Ok? Obrigado. Até a próxima aula.